Você já imaginou um mundo onde as grandes cidades começam a esvaziar? Um futuro onde as escolas e parquinhos ficam desertos, sem um barulho das crianças brincando. Esse cenário parece ficção, mas está se tornando realidade em algumas das nações mais avançadas do mundo. Vamos ver sobre um fenômeno alarmante, o rápido declínio populacional global. O que está acontecendo e por que deveríamos nos preocupar? Nesse vídeo, vamos ver as causas e as consequências da diminuição da população mundial. Estamos à beira de uma crise demográfica e as implicações são enormes. E se você está curioso sobre como isso afeta o futuro da humanidade e o que pode ser feito, continue assistindo. Se você se interessa por esses temas, deixa teu like e se inscreve, porque isso me ajuda a saber que você se interessa nesse tipo de conteúdo. A cada 2 anos, 1 milhão de japoneses desaparecem. Até o final desse século, a população da China vai cair pela metade e a idade média na Itália já chegou aos 48 anos. No mundo todo, as taxas de natalidade estão despencando. Será que a humanidade está se extinguindo? O que está acontecendo e quão grave é isso? Por centenas de milhares de anos, a população humana quase não cresceu, sempre limitada por doenças, fome e guerras. Isso até a Revolução Industrial, que trouxe progresso exponencial e com ele crescimento populacional. Nossos números saltaram para 6 bilhões em 1999 e para 8 bilhões apenas 24 anos depois. Nossa população ainda vai continuar crescendo por pelo menos mais 60 anos, mas há algo que não estamos vendo. As pessoas pararam de ter muitos filhos. Para manter uma população estável, cada casal precisa ter em média 2 filhos. Se for mais, a população cresce. Se for menos, diminui. E se for muito menos, diminui rapidamente, como na Coreia do Sul, uma das maiores exportadoras de cultura pop. Em 2022, a taxa de fertilidade sul-coreana foi de apenas 0,8 filhos por casal, a mais baixa do mundo. Isso significa que 100 sul-coreanos em idade fértil hoje vão ter apenas 40 filhos, que vão ter 16, que depois vão ter 6. Se nada mudar, em 100 anos vai ter 94% menos jovens na Coreia do Sul, resultando em uma implosão populacional, assumindo que as coisas permaneçam iguais. Olhando para o quadro maior e os números absolutos, a população não vai diminuir tanto, apenas vai retornar ao nível anterior. Em 1950, tinha 20 milhões de sul-coreanos, em 2023, 52 milhões. Em 2100, vão ser 24 milhões novamente. Mas o problema não é só a diminuição da população sul-coreana, e sim a composição dela. Em 1950, a idade média era de 18 anos. Em 2023 é de 45. Em 2100 será de 59, um país de idosos. E a Coreia do Sul não está sozinha nisso. A China pode estar vivenciando a reversão populacional mais drástica da história, agora incontrolável. A rápida industrialização, urbanização e aumento da renda fizeram com que os chineses preferissem famílias menores. Isso, somado à introdução da política do filho único, que visava desacelerar o crescimento populacional, fez com que a China mantivesse uma baixa taxa de fertilidade por décadas. Com uma taxa de fertilidade de 1,16 filhos por casal, em 4 gerações, 100 jovens chineses se tornarão apenas 20. As taxas de fertilidade na China estão entre as mais baixas da Ásia Oriental, até mesmo inferiores às do Japão. Em comparação, a despovoação na Europa é mais lenta, apesar das baixas taxas de fertilidade, principalmente porque, ao contrário da Ásia, a maioria dos estados europeus recebeu um fluxo constante de imigrantes, mas o impacto é complexo. Uma boa parte dos imigrantes vem de áreas com baixas taxas de fertilidade e o número de mulheres imigrantes que têm muitos filhos ainda não é o suficiente para fazer uma grande mudança. Além disso, as taxas de fertilidade dos imigrantes tendem a se ajustar da população nativa em 2 ou 3 gerações. Na Europa Ocidental, o declínio se acelerou ainda mais porque muitos jovens emigraram para economias mais fortes como a Alemanha, onde a idade média é uma das mais altas do mundo, com 46 anos. A América Latina caiu abaixo da taxa de reposição em 2015. Nos Estados Unidos, a imigração é a única coisa que mantém o crescimento populacional significativo. Ainda existem lugares onde as taxas de fertilidade não caíram abaixo do nível de reposição.
Em grande parte do Oriente Médio e na África, a fertilidade ainda é alta, o que gera as mesmas preocupações sobre a superpopulação que existiam quando a Ásia cresceu rapidamente na década de 50. Mas recentemente a ONU reduziu drasticamente suas previsões para a população da África. Para a Nigéria, as estimativas caíram de 733 milhões para 546 milhões até 2100. Tendências semelhantes estão sendo observadas em todo o continente. Conforme a África se desenvolve, suas taxas de fertilidade estão diminuindo muito mais rápido do que o previsto, e é provável que a história da Ásia Oriental se repita até o final do século. A maior parte da África também vai poder estar abaixo do nível de reposição. Portanto, as taxas de fertilidade em declínio e populações envelhecendo se tornaram uma tendência geral em todo o mundo. Mas por que isso é tão importante? Para uma sociedade funcionar, é necessário ter pessoas suficientes no auge de suas idades. Jovens e adultos de meia idade realizam a maior parte do trabalho. Em qualquer sistema econômico, são eles que criam a riqueza da sociedade. Na aposentadoria, as pessoas param de contribuir tanto para a economia. Porém, a maioria dos custos com saúde é gerada pelos idosos. No passado, muitos jovens cuidavam de poucos idosos. Imagine uma sociedade onde a maioria das pessoas tem mais de 60 anos. O fardo financeiro para os jovens será imenso e sustentável até para os países mais ricos. Mesmo no melhor dos casos, isso significará que as pessoas vão ter que trabalhar por mais tempo, enfrentando custos de saúde exorbitantes e pobreza, enquanto os estados com renda decrescente lutam para acompanhar os custos crescentes. A tecnologia pode amenizar o impacto, mas não compensará totalmente. Já estamos vendo isso acontecer. 11 das 31 províncias na China estão com déficits em seus fundos de pensão. Eles envelheceram antes de enriquecer e agora não conseguem mais recuperar. A população em idade ativa na China deve cair 20%, ou 200 milhões de pessoas até 2050, o equivalente a toda a população em idade ativa dos Estados Unidos hoje. O colapso da infraestrutura é quase uma constante universal do declínio populacional, porque a infraestrutura funciona em grande escala e não fica mais barata de operar se for usada por menos pessoas. Quando a população diminui, seja por urbanização ou perda de indústria e empregos, assim que as pessoas e suas rendas desaparecem, os recursos necessários para sustentar a infraestrutura também desaparecem. Podemos ver isso em muitas cidades e vilarejos despovoados no leste da Alemanha, que sofreram uma queda acentuada na população após a reunificação alemã. Ou olhe para o Japão, onde você pode percorrer o interior e ver cidades morrendo. Mas e se tiver menos pessoas? A vida não fica mais barata e melhor, e também mais recursos disponíveis? Na verdade não. O declínio populacional não leva à prosperidade. São as ideias e o trabalho das pessoas que criam nossa prosperidade, e não a disponibilidade de recursos. Outro perigo para as sociedades envelhecidas é que governos eleitos podem decidir representar principalmente os interesses e medos de suas populações idosas, levando potencialmente a um pensamento de curto prazo e uma preferência por conservar a riqueza em vez de inovar. Isso não é uma sociedade que pode lidar com questões como a mudança climática, que requer investimentos massivos e ideias novas, algo com o qual o mundo já tem dificuldades. Muitas pessoas pensam que ter menos humanos na Terra é algo bom, pois nossas sociedades são insustentáveis, estamos usando muitos recursos e por causa da mudança climática. O problema é que menos que você queira menos humanos, esse processo é muito lento para ter um impacto positivo no meio ambiente. A população mundial vai crescer por pelo menos mais 60 anos antes de começar a diminuir. Até lá, precisamos resolver a mudança climática. Da mesma forma, outros benefícios de uma população menor provavelmente não vão se materializar nesse século. Então os imigrantes são a solução? A solução mais fácil parece ser a imigração, mas a fertilidade dos imigrantes se ajusta aos níveis locais em 3 gerações. Então você precisa de um fluxo constante de novos migrantes, o que não é sustentável a longo prazo, já que as taxas de natalidade estão caindo em todos os lugares. A única provável maneira seria manter os países pobres na pobreza, para que os jovens e motivados migrem para países desenvolvidos em busca de oportunidades e uma vida melhor. Há uma perspectiva um tanto moral. Até o final do século, a África terá o maior número de jovens no mundo e os imigrantes africanos podem se tornar os imigrantes mais procurados do mundo
com nações idosas lutando arduamente por cada pessoa disposta a fazer a diferença. A imigração também pode criar tensões sociais ou culturais, o que é um fenômeno universal em todas as culturas, especialmente quando culturas com conjuntos de valores muito diferentes se encontram, muitas vezes levando a uma reação que desacelera a imigração novamente. É fácil ficar frustrado com isso, mas ignorar isso só vai dividir as sociedades, empoderar demagogos e aumentar a xenofobia. Economicamente, a imigração é em grande parte benéfica para as sociedades, mesmo que isso pareça contraintuitivo para muitas pessoas. Países como os Estados Unidos, uma nação de imigrantes construída sobre a ideia de liberdade pessoal e oportunidade através do trabalho árduo, se beneficiarão mais. Países assim terão uma clara vantagem nesse século, especialmente se conseguirem atrair os mais brilhantes e ambiciosos do mundo. Esse tópico é imenso e afeta sociedades tão diversas quanto toda a humanidade. Portanto, leve essa parte com uma boa dose de ceticismo. Uma maneira de ver a queda nas taxas de natalidade é como um efeito colateral de um mundo menos ruim do que antes, especialmente as mulheres, que hoje são mais livres, educadas e ricas do que no passado. Porém, parece que quando as sociedades estão melhores, os indivíduos decidem ter menos filhos. Interessante notar que existe uma lacuna entre o número de filhos que as pessoas querem e o número que realmente têm. Embora a gente tenha conquistado muitas liberdades no último século, isso vem a um custo. As comunidades e estruturas familiares fortes, onde crianças podiam ser criadas por uma vila. Hoje, os jovens pais enfrentam desafios diferentes e expectativas sociais. Para as mulheres, observa-se uma crescente ênfase na conquista de uma carreira bem-sucedida, o que muitas vezes leva a um dilema entre a realização profissional e a maternidade. Essa situação é exacerbada por um contexto social que, de forma sutil, muitas vezes encoraja as mulheres a priorizar suas carreiras ao invés da formação de famílias. Essa tendência reflete uma mudança significativa nas prioridades e na percepção do papel feminino na sociedade. Para os homens, eles estão mais envolvidos nas responsabilidades parentais, compartilhando tarefas domésticas e cuidado com os filhos. Só que em algumas situações, especialmente em países com desafios econômicos como o Brasil, os homens ainda enfrentam a pressão histórica de ser os principais provedores da família. Isso pode levar a uma carga de trabalho excessiva, inclusive com a necessidade de ter mais um emprego para atender às necessidades básicas de casa e sustentar a mulher e filhos. Além disso, é importante destacar que as dinâmicas de relacionamentos modernos estão afetando as escolhas de vida dos indivíduos. Observa-se um aumento nas taxas de homens solteiros e uma tendência de relutância em compromisso a longo prazo, possivelmente influenciada pelas complexidades das interações sociais modernas e por um ambiente legal e cultural em constante transformação. Esses fatores em conjunto ilustram um panorama social onde decisões sobre formação de família, carreira e relacionamentos pessoais se tornam cada vez mais influenciadas por um leque diversificado de pressões e expectativas. Mas não é apenas pressão externa, nossa cultura de individualismo também desempenha um papel. Temos apenas uma vida para explorar, ser livres, viajar, nos divertir, realizar algo e tentar ser felizes. Então as pessoas se comprometem mais tarde com parceiros e frequentemente decidem contra grandes famílias ou não ter filhos. E isso é justo, ninguém deve filhos ao seu país. Até agora, nenhum país conseguiu aumentar significativamente as taxas de natalidade, então a gente não sabe o que realmente funciona. Mas aqui estão algumas opções para pelo menos facilitar a vida dos pais. Acesso gratuito e abundante a cuidados infantis, benefícios financeiros para os pais e mais moradias acessíveis. Ser pai ou mãe tem que parar de ser um obstáculo na carreira. Nossa cultura precisa se tornar mais positiva em relação às famílias. E isso é algo que todos podemos trabalhar. No final, a humanidade não vai se extinguir porque estamos tendo menos bebês. A idade e a composição de nossas sociedades estão mudando rapidamente e precisamos lidar com isso mais cedo ou mais tarde. Mas de todos os desafios difíceis que enfrentamos antes, por que esse seria o que não podemos resolver? Depois de explorar todas essas questões, fica claro que estamos enfrentando um desafio demográfico complexo. O que eu comentei com você agora é só a ponta do iceberg. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, comenta e compartilha com um amigo teu.
E já que tu curtiu o vídeo, fique com a melhor recomendação do YouTube sobre o que assistir agora. Tá na tela para você.